Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou André Bucão, médico veterinário e apresentador desse programa. Hoje eu recebo o Dr. Arthur para a gente conversar um pouquinho sobre a questão da reforma tributária e como é que isso vai afetar a gente, né, veterinário, pet, a questão do mercado de serviço, na verdade. Deixar se apresentar. Muito obrigado, doutor. Queria agradecer de verdade pelo seu convite. Queria agradecer também o pessoal da produção, que é muito bacana. Bom, meu nome é Arthur, eu sou advogado tributarista, né? Eu sou sócio fundador do escritório Cirne Viana, Advogados Associados. A gente é um escritório que é especializado no atendimento a pessoas jurídicas, né, majoritariamente. A gente começa a nossa abordagem justamente através da parte tributária e depois a gente vai migrando pelas outras áreas da empresa. Isso a gente decidiu fazer dessa maneira porque a gente acredita que a área tributária seja a que mais afeta os resultados de uma empresa, né? Que se separar para pensar, até a parte trabalhista está dentro da parte tributária, então por causa disso a gente começa por essa parte. A gente atua justamente no assessoramento de empresas de médio e pequeno porte, porque a gente viu que havia uma lacuna de pessoas que tivessem experiência no atendimento a empresas de grande porte, como é o nosso caso, para atender pessoas justamente de pequeno e médio porte. Então a gente tenta aplicar justamente a nossa experiência no atendimento a empresas de grande porte para o atendimento de pessoas de médio e pequeno porte. Antes de a gente entrar no assunto específico, como é que você resolveu ir para o rumo do direito? Olha, eu sempre gostei do direito, sempre fui assim, uma pessoa conhecida por ganhar das pessoas na base da insistência, assim, de sabe, argumentar até o último ponto. E aí, quando eu fui resolver fazer a faculdade, né, eu cheguei à conclusão assim, de que eu não seria feliz fazendo outra coisa, sabe? Assim, realmente eu não seria feliz fazendo outra coisa. E como eu sempre gostei muito, né, de economia, sempre gostei muito dessa parte assim, eu acabei indo para o direito tributário porque é uma área muito ligada dentro do direito justamente a essa parte. E entrando praticamente, a gente vai ter teve a reforma tributária, sim, né? E a gente dar uma pincelada básica, sim, o que alterou no geral dessa mudança da legislação? Sim, assim, a legislação tributária no Brasil, né, primeiro é importante a gente traçar um panorama a respeito do que a gente está lidando aqui. A gente tem mais ou menos uns 20 anos, né, que a gente fala que no Brasil a gente precisa muito de uma reforma tributária no Brasil, porque a tributação ela é complexa e ela é muito alta. Então, para a gente conseguir justamente resolver em parte essa questão, a gente veio com várias propostas de modificação na seara tributária justamente para responder essas questões. Então, uma das que a gente mais tem aqui, a gente tem atualmente, que estão tramitando, né, a PEC 45 de 2019, que é essa que a gente vai discutir hoje, foi aprovada na Câmara no mês passado, e tem a PEC 110 também, que traz consigo algumas modificações também bastante importantes. O grande problema dessa reforma tributária atual, assim, que eu vou até antecipando um pouco do que a gente vai falar mais tarde, é que das duas questões que nós temos, que é de a tributação muito pesada e de tributação que é muito complexa, ela só responde a uma delas, que é justamente a questão da complexidade tributária. De maneira geral, ela mantém, se não eleva a tributação, principalmente sobre o setor de serviços. Então o serviço vai ser muito mais impactado do que... Sim. Indústria... Sim, inclusive assim, é por isso que a gente tem duas grandes confederações no Brasil atualmente discutindo, uma falando coisas completamente diferentes da outra, que a gente tem a CNC, né, a Confederação Nacional do Comércio, que está falando que a reforma tributária é muito ruim, e a gente tem a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, que está dizendo que a reforma tributária é muito boa. E, de fato, para a CNI, eu não tiro a razão deles em defender a reforma tributária, porque, de fato, a reforma tributária para eles é excelente. Mas, para o setor de serviços, é um pouco problemático. Atualmente, como é que funciona o setor de serviços? Assim, vou explicar, então, basicamente como é que funciona a área tributária para isso aí.
Nós temos diferentes entes no Brasil, né? Nós temos os municípios, nós temos os estados, nós temos a União. Naturalmente, seria necessário que estabelecêssemos alguma forma desses entes conseguirem angariar fundos para conseguir se financiar. Então, nos estados, a gente tem tributos que são específicos aos estados, na União a gente tem tributos específicos à União, e para os municípios a gente também tem tributos específicos para a União, para os municípios. No caso dos municípios, a gente tem o ISS, que é de competência dos municípios, e isso, exatamente, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que ele é de competência dos municípios e que incide sobre justamente a atividade veterinária, né? A regra basicamente se você está na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003, que é justamente a lei complementar em que disciplina o ISS, você pode ser tributado pelo ISS. Se você estiver desempenhando um serviço e não tiver previsto na lista anexa, você vai ser tributado pelo ICMS. Entendeu? Porque é importante lembrar que o ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, ele também incide sobre serviços, mas ele tem essa competência subsidiária, de certa forma, sobre o ISS. Então, se não é tributado pelo ISS, é tributado pelo ICMS. Seja, é uma forma de tributar, seja ela como for. Não tem muito como fugir. Então, assim, para o setor veterinário, né, como eu já disse, vocês estão previstos dentro da lei complementar do ISS. Então, por causa disso, vocês são tributados pelo ISS. E o grande problema disso é o seguinte. Atualmente, a gente tem, justo como eu já disse, né, o ICMS e a gente tem o ISS. O ICMS, a alíquota mínima dele, está girando ali em torno... O uísque é uma bebida alcoólica destilada de cereal. O ISS está girando ali em torno de 17%, 18% nos estados. Né? É importante lembrar que é um imposto, né, de competência dos estados, então cada estado define mais ou menos a sua alíquota. Eles têm ali um limite para poder jogar dentro disso. No entanto, no entanto, o ISS, a alíquota máxima dele está lá, inclusive no artigo 8º da Lei Complementar 116, a alíquota máxima dele é 5%. E o ISS, ele não é calculado como o ICMS, porque o ICMS ele também tem uma característica de cálculo por dentro. Então, esses 17%, eles são ainda maiores do que, de fato, o que a gente pensa. O cálculo do ICMS ele é um pouco complexo, mas assim, não vou entrar em muito, mas assim, basicamente ele compõe a própria base de cálculo. Você primeiro coloca o ICMS dentro dele mesmo, e aí você joga o imposto em cima dele. E aí você tem a base de cálculo do ICMS. Estou falando assim, basicamente, porque assim, o setor veterinário ele compreende não só de fato cirurgias, exames e tudo mais, mas também, né, a parte de pet shop, né, de vender, essas coisas assim, que vai ser justamente tributado pelo ICMS. Aí assim, a gente, na reforma tributária, na PEC 45 de 2019, a gente está falando de dois tributos, são o CBS e o IBS. E o IBS ele vai aglutinar o ISS e o ICMS. Ele vai transformar num só. Exatamente. Então assim, só para juntar essas alíquotas. Não exatamente. Né? A previsão da PEC é de que a alíquota deve prever a arrecadação atual, para manter a arrecadação. No entanto, assim, é muito claro que isso está sendo utilizado como uma forma de aumentar a arrecadação. Por quê? Até separei aqui um material para a gente poder analisar isso aqui um pouco mais em números, né? Depois eu vou voltar assim, com características mais específicas. Mas, segundo um estudo realizado pelo governo federal, né, no melhor dos casos, o IBS e CBS juntos poderão alcançar entre 20,73% a 22,03%. Atualmente é quanto? Se você pegar ISS... O ISS e o ICMS, eles nunca vão incidir juntamente, né? Mas o máximo que você teria ali seria, assim, se a gente fosse somar, assim, porque não dá para fazer o cálculo de cabeça, assim, do ICMS, se fosse 17%, você teria ali 22%. Mas, assim, não é o caso. Não é o caso porque, justamente, são tributos muito diferentes. Só para ter uma ideia de como que vai alterar essa carga tributária no final. Assim, uma coisa, assim, que é muito importante dizer logo de cara é que, para quem está dentro do Simples, a situação não muda tanto. Tá? Não muda tanto porque
a reforma tributária justamente ela está vindo preservar o simples, né? Não está querendo alterar o simples, e inclusive na própria reforma tributária está escrito lá que o regime instituído lá pela Lei 123, que é a lei do simples, né? A lei complementar 123, não vai ser alterada. Mas assim, falando já então assim, sobre as principais características da reforma tributária, a gente tem justamente a substituição do ICMS e do ISS pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a gente tem a substituição da PIS e COFINS pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser justamente para o governo federal, né? A gente ainda tem também um imposto, mas esse não acredito que vai se aplicar para a área veterinária, que é o imposto seletivo, né, o IS, que o pessoal está chamando de imposto do pecado. Não sei se você chegou a ver que o pessoal está chamando de imposto do pecado, porque ele vai se incidir justamente sobre aquilo que for considerado nocivo ao meio ambiente, né, ou à saúde, que é justamente agrotóxico, cigarro, bebida alcoólica, e aí ele vai ter Vai ser algo mais voltado para a questão como é que eu posso dizer? Saúde e... Fugiu a palavra aqui. Porque o que acontece? A gente tem alguns os tributos, eles têm uma característica. Alguns tributos eles têm característica quase que exclusiva com relação a isso, que é o seguinte: nós temos tributos que são fiscais e extrafiscais. Os tributos fiscais, eles têm a intenção apenas de arrecadar dinheiro para o governo, e a função deles é essa. Os extrafiscais, eles têm um caráter regulatório de mercado. É como, por exemplo, o CID Combustíveis. A CID Combustíveis, ela tem uma intenção bem específica de reduzir a dependência de combustíveis fósseis, então ela encarece um pouquinho ali o negócio. Uhum. A gente também tem o IPI, que ele também que ele também reduz, né, a questão disso. E aí, assim, o IPI, por exemplo, sobre cigarros, o pessoal fala, sobre planejamento tributário, fala lá sobre como é que é o nome? Som de valsa, né, que mudou, né, que o pessoal fala sobre planejamento tributário. Por quê? Como o chocolate ele teria tributação de 5%, né, eu estou dando esse exemplo só para a gente conseguir falar sobre cigarro, que é justamente sobre chocolate seria 5%, mudando para wafer 0%. A tributação pelo IPI, né, pelo IPI, não incide o IPI, é isento do IPI nesse caso. Na verdade, não é isento, é a alíquota zero. Já sobre cigarros, o IPI, para justamente ilustrar esse caráter extrafiscal do negócio, ele é 300%. Então, assim, ele aumenta muito o custo do negócio justamente para desincentivar a aquisição daquele... também sobre bebida alcoólica, vai ter essa variação. Exatamente. Sobre essa substância, é exatamente. Isso? Ele sofre essa variação justamente para desincentivar a pessoa, porque fica mais caro. Isso não quer dizer que todo tributo não tenha também ali no fundo uma característica extrafiscal também. Porque quando você encarece qualquer coisa, naturalmente você, de certa forma, desincentiva, né, tanto a realização quanto a aquisição daquele bem ou produto, ou serviço, né. Mas assim, aí o que acontece? A gente tem então assim, ela prevê também um regime de transição, né. Eu até leio para vocês que o regime de transição é o seguinte modelo, que durante 2 anos é cobrada uma contribuição teste de 1% com a mesma base de incidência do IBS, e depois a transição dura 8 anos, sendo os atuais tributos substituídos pelos novos tributos à razão de 1/8 ao ano. Os entes federativos podem alterar as alíquotas dos tributos a serem substituídos, porque alguns tributos eles vão começar a sair. Então assim, a gente está olhando para uma reforma que, se ela entrar em vigor de fato, ela começa a valer lá a partir de 2026, e ela vai ter 8 anos de regime de transição. Então a primeira dificuldade que nós temos com isso aí é que nós vamos ter coexistindo a atual complexidade do sistema tributário e a complexidade do novo sistema tributário existindo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Exatamente. Isso vai gerar uma confusão na cabeça dos contadores que vai ser uma maravilha. Isso vai ser, assim, uma confusão infernal. E o pior de tudo, assim, que para tentar desonerar, é bom que desonere mesmo, mas ao mesmo tempo isso aumenta a complexidade do cálculo, que eles vão fazer essa transição justamente para que um saia e o outro entre sem que sem ter perda de... Exatamente. E também sem que pese mais sobre as atividades. No entanto, assim, para mim, eu acho a chance de não pesar é muito baixa. Até assim, mas tudo isso que a gente está falando aqui é bastante previsão.
tá? É em previsão. Esse estudo do governo federal, inclusive, é ainda só um estudo mesmo. Ele não tem nenhuma vinculatividade com relação a isso, é só um estudo mesmo, até porque a reforma tributária ela só traz a base. Quem de fato vai instituir essas alíquotas vai ser uma lei complementar que vai ter que ser aprovada depois da instituição da PEC, né? Depois da promulgação da PEC vai vir essa lei complementar e isso vai de fato determinar quais vão ser as alíquotas de cada tributo, né? Então assim, muita coisa ainda pode mudar, até porque, como a gente disse aqui no início, a proposta, né, da emenda à Constituição foi aprovada na Câmara. Ainda falta o Senado. Ainda falta o Senado, vai voltar para a Câmara, vai ter muita modificação, então ainda tem muita água, assim, tem muita água para rolar por baixo dessa ponte. Muita coisa, tem muita coisa para a gente ver ainda, sabe? Existe chance de esse negócio ser modificado substancialmente. Mas, assim, o que a gente tem no momento é isso, né? E, assim, o que eu estava falando para vocês, assim, da alíquota do IBS e da CBS juntos, né? O melhor dos casos é de 20,73 a 22,03, o que é bastante elevado. E no pior dos casos, de 25,45% a 27%. Isso que eu estou falando não é assim que eu tirei da minha cabeça. Isso é um estudo do governo federal a respeito do tema. Então, E aí, no caso, incide sobre bem e serviço, é isso? Os dois vão ter a mesma base, mesma base, né? Assim, vão ter a mesma hipótese de incidência. Né? O IBS e o ICBS vão incidir sobre as mesmas situações. Então, assim, se você realiza serviços, você vai ter que pagar o IBS e você também vai ter que pagar a CBS. Até porque... Tem que pagar os dois. Isso, exatamente. Então, assim, não tem como fugir desses dois. Assim. No entanto, a reforma tributária, ela trouxe algumas modificações que são, assim, até interessantes, como, por exemplo, ela tem uma alíquota de referência, né, mas cada estado vai poder definir a sua alíquota. A alíquota vai ser geral, né, para bens ou serviços, de forma que não haverá mais distinção entre tais classes de acordo com a tributação. Então, assim, porque atualmente a gente tem o serviço, como eu falei lá no início, a gente tem o serviço que é tributado pelo ICMS e o serviço que vai ser tributado pelo ISS. E aí, assim, no final das contas, são serviços, mas um tem uma carga tributária muito mais pesada do que a outra, né? E aí, por assim, isso a tendência é que essa carga fique mais igualitária, é isso? Isso, mas assim, tem um custo. A gente já vai ver isso, e a gente vai ver isso aí. A proposta, de pagamento também no local, né, o de destino da mercadoria, né, ou de prestação, de destino da mercadoria ou de prestação de serviço. Então, assim, o grande benefício disso é principalmente para os estados que têm menos dinheiro, os estados mais pobres, menos desenvolvidos. Né, isso é interessante para eles porque, atualmente, a gente tinha, até a Lei Complementar 190, a gente tinha uma temática, né, na verdade não é a Lei Complementar 190, a Emenda Complementar 87, que trouxe o default de ICMS, é uma questão toda diferente, que é para repartir um pouco do ICMS. Por que eles trouxeram isso? Porque principalmente para comércio eletrônico, né, a gente vê ali grandes centros como São Paulo, que estavam absorvendo muito a arrecadação disso aí, e os estados que são destinatários das encomendas, né, dessas coisas todas, acabavam ficando sem nada e quase nada no final das contas, e aí a gente via estados cada vez mais ricos e estados pobres cada vez mais pobres, porque assim, não é só uma questão de perda de arrecadação, mas também tem que pensar que o morador que comprou no Tocantins o produto que vem lá de São Paulo, além de haver a contribuição, há uma transferência de dinheiro de um lugar para o outro, então você tem uma circulação de dinheiro menor em cada estado. Eu tive na feira lá em São Paulo, e uma das coisas que eles reclamavam muito é exatamente da substituição tributária, de lá para cá. A substituição tributária E aí entra também essa questão do compra em São Paulo, chega aqui, ou depende muito do que você vai... A substituição tributária é uma outra questão, né? A substituição tributária ela é destinada, na verdade, que é o seguinte, em determinados casos, a lei
ela determina que o contribuinte seria esse, via de regra. Só que em determinados casos, ela passa essa obrigação de pagar aquele mesmo tributo para outra pessoa, né? É uma forma de facilitar a fiscalização. Então, né? ou seja, eu pago aqui, mas quando atravessou a fronteira do estado eu tenho que pagar de novo. Não. É só uma diferença de um para o outro, é isso? Exatamente. O que acontece eu provavelmente comentei, né, que o pessoal está confundindo um pouco justamente essa questão do default e tudo mais, é porque como a gente tem uma legislação muito complexa, as pessoas elas tendem a confundir uma coisa. E tem assim, a substituição tributária é uma coisa, mas o default é outra. E o que acontece? O default, ele veio da seguinte forma. Nós temos alíquotas do ICMS para operações interestaduais e para operações estaduais, locais. E aí, a alíquota, como é diferente de um para o outro, você pega a alíquota do estado de destino, a alíquota do estado de origem, você faz ali um cálculo e aí é essa gordurinha que fica para o estado que está chegando a mercadoria ou o serviço. Entendeu? É assim que funciona. Então, com isso, o que eles querem é tentar meio que equilibrar um pouco isso, é isso? Exatamente, eles estão querendo tentar facilitar a arrecadação dos estados que têm menos industrialização, equalizando justamente o recebimento pelos estados. Mas, assim, isso também está sofrendo grande resistência pelos estados que são justamente origem desse tipo de coisa, porque eles vão ficar... Eles vão passar a receber menos e o outro vai passar a receber mais. Isso, e aí a tendência é que ao longo do tempo isso acabe invertendo a situação, se possível, né? Mas, assim, tem também um caráter, né, cumulativo e amplo, que é caráter não cumulativo e amplo, perdão, que é justamente assim, que o que acontece? O ICMS, o IPI, a PIS e COFINS, alguns tributos em específico, eles têm uma questão de não cumulatividade. Ele funciona da seguinte forma, você compensa o que você pagou na etapa anterior com o que você vai pagar na próxima. Então, isso é uma forma de você evitar aqueles tributos em cascata, assim, de ficar tributando todas as etapas da operação e isso acabar encarecendo demais o produto no final e tornar justamente, como a gente já disse, assim, impossível de você comprar o negócio. Então, eles trazem justamente essa questão da não cumulatividade ampla, porque assim todo mundo vai poder fazer a não cumulatividade. Porém, para quem é do simples, isso não vale. E não vale hoje também, tá? Não é uma questão assim, eles estão inovando, estão trazendo, a bem da verdade, essa é uma coisa que já estava, eles estão simplesmente mantendo. No entanto, porque eles estão colocando todo mundo dentro do mesmo balde, para o pessoal que é tributado pelo ICMS e que tem, apesar desse direito de não cumulatividade, né, de compensar os créditos e tudo mais, não é tão benéfico. Não é tão benéfico. E por que e já entrando justamente, por que para o industrial é mais benéfico do que para o prestador de serviços? Para o industrial, ele tem muitas etapas na sua produção. Ele tem ali a extração do produto, né, que a transformação do produto, ele tem o transporte do produto, ele tem a manufatura, a benefício. Toda a cadeia produtiva. Exatamente, e toda a cadeia produtiva tem muitas coisas e isso, nessa escadinha, vai gerando crédito, ele vai conseguindo compensar e isso reduz bastante. Para o prestador de serviços, não tanto. Porque para o prestador de serviços, a etapa inicial já muitas vezes é ele mesmo. Você veja, por exemplo, um advogado, um veterinário, né, o que você de fato adquire assim de tanto para você poder fabricar o seu serviço? Não tem muita coisa. Boa parte do seu serviço, do que você entrega, está centrado justamente na atividade em si. De você ir atender o animal, né? Você pode até ali utilizar, por exemplo, ali, os remédios que você utiliza, né? Os equipamentos e tudo mais, ele tem ali uma questão que você pode utilizar? Poderia sim, tem essa questão sim, mas o creditamento é muito menor, sabe? E ainda por cima eles excetuam para uso pessoal. Então se você está adquirindo para uso pessoal, não vai poder creditar também. Então assim, sabe, fica um pouco difícil isso. Mas assim, ela também trouxe, nem tudo está perdido, tá? A luta agora, no momento, é justamente porque
eles estabeleceram o que chamam de regime diferenciado, né? Estabeleceram um regime diferenciado de tributação para alguns setores específicos. E aí, por causa disso, todo mundo quer correr para dentro do setor de tributos de regime diferenciado. Só que assim, o governo federal já avisou que quanto mais exceções tiver à regra, naturalmente, maior vai ser a alíquota geral. Então a gente pode escolher, entra para os serviços, o serviço com tributação mais benéfica, ou a gente vai no mercado depois e compra as coisas com um preço razoável. Porque uma coisa vai impedir a outra, segundo o que eles estão fazendo. E é justamente por isso que eles estão vindo, na minha opinião, para aumentar a arrecadação. Estão utilizando essa oportunidade para aumentar a arrecadação. Porque, assim, a gente no Brasil tem uma questão, como eu já disse, assim, a tributação é complexa, a tributação é muito pesada, né? Mas ela é muito pesada sobre o quê? Ela é muito pesada sobre o consumo. No Brasil, a gente sente que o consumo ele é muito onerado, ele é muito pesado para o brasileiro, é muito difícil do brasileiro conseguir adquirir. Para mim, para você, a aquisição de determinados tributos, de determinados produtos com essa tributação é ruim, é doloroso, mas para quem está nas classes mais favorecidas, ele literalmente impede a aquisição daquele determinado produto. E a gente também tem assim, o imposto de renda, né, que é um imposto que o pessoal diz como regressivo, né, que quanto mais na ponta, quanto mais dinheiro você tem, menos você acaba pagando no final das contas. Então, assim, a gente esperava que fosse vir a reforma tributária para também resolver isso. E essa reforma tributária, ela até traz consigo uma determinação para que o Congresso promulgue uma lei, né, em até 180 dias para modificar o imposto de renda. Mas ela está pesando ainda assim sobre o consumo. Ela está pesando muito sobre o consumo de bens e de serviços. E isso não é interessante. Você pega ali, por exemplo, o que a gente esperava era que fosse reduzir a tributação sobre o consumo de bens e serviços e pesar um pouco mais no imposto de renda. Né? É mais dolorido pagar o imposto de renda? Sim, mas isso gira a economia com mais facilidade. E isso permite a aquisição desses mesmos produtos pelas classes mais desfavorecidas. Então, essa era a expectativa. A gente está olhando para uma reforma tributária que simplesmente simplifica a tributação. É bom, mas eu acho muito caro para algo assim. Porque para gente, prestador de serviço, sim, vai onerar bem. Vai. Assim, se você não tiver no Simples, vai onerar bastante. Né? O Simples, ele é um regime por opção, então se você não está no Simples, você pode optar para ir para o Simples, tá? Desde que você não tenha faturamento acima de 4,8 milhões anuais, tá? Vai demorar um pouco. Mas assim, para a maior parte realmente, né, de clínicas veterinárias, isso é pouco provável. Mas assim, se você tem uma rede de clínicas, isso já começa a ser um pouco mais complicado, né? Porque essas redes vão começar a ficar muito pesadas. Porque saiu dos 4,8 milhões anuais, você vai ou para o lucro real ou para o lucro presumido. Para o lucro real é obrigatório. Então, você não pode estar no lucro presumido a partir de 78 milhões. Aí a gente está falando de empresas muito grandes. A gente está falando do povo que está trabalhando bem. A gente está falando de empresas muito grandes, assim, seriam de fato redes, assim, que seriam afetadas por isso, como, não sei, talvez as séries, né, das séries da Pets, alguma coisa do gênero, porque eles têm... Eu vi hoje, inclusive, porque parece que está rolando uma história de que a Pets e a Cobasi voltaram a conversar a respeito da fusão das duas. Pois é. Isso aí seria. Então, o que eu vi foi que as duas juntas movimentam 9% do mercado. É muito alto. A Pets, eu acho que em 2020, teve de movimentação de faturamento 2,8 bilhões. Pois é. Essa, sem dúvida nenhuma, vai estar dentro do lucro real. Né? O lucro real, ele tem vários benefícios, ele é um regime assim que, né, inclusive no escritório muitas vezes a gente chega pro cliente, eu tô no Simples, o Simples é maravilhoso. A gente fala, não, peraí, depende do seu caso, nem sempre o Simples é uma coisa assim tão maravilhosa quanto você pensa. O Simples, ele é simples,
Ele é, como o próprio nome diz, ele é simples mesmo. Ele tem ali a questão da guiazinha que vocês pagam, né? Todo ano, tudo mais. Todo mês ali, né? Do imposto, tudo mais. Que simplifica a vida. Mas não necessariamente ele é benéfico para todos os regimes, tá? E o problema é que com essa reforma tributária, talvez isso fique um pouco complicado, sabe? Assim, adotar um outro regime talvez fique um pouco complicado nesse meio, principalmente no meio de serviços. Para o meio de comércio de bens, é outra história. Aí talvez seja muito melhor. Inclusive, e assim, é engraçado porque a gente vai ter uma situação bastante interessante nisso, porque pet, né, o pessoal que tem consultório veterinário e ao mesmo tempo é um pet, né, que vende produtos. Ele vai ter os dois ali, porque ele vai ter o serviço e ele vai ter o comércio. Ele vai ter, assim, você só pode escolher um regime, tá? Você só pode escolher um regime. E aí, assim, como é que você escolhe? Porque se você escolher para ir pro simples, pro lucro presumido ou pro lucro real, você vai onerar demais a sua atividade como veterinário. Mas vai aliviar a parte do comércio. Se você fizer o inverso, você vai onerar a sua parte do comércio, porque o pessoal que está no simples não pode acreditar. Então, por exemplo, compra o produto, vai morrer com aquele ICMS na mão. Vai morrer com aquele ICMS na mão. E aí você não consegue passar esse negócio para frente, não consegue acreditar, não consegue fazer um monte de coisa, entendeu? E aí, assim... É uma das coisas que pesa para mim lá, a questão de botar pelo menos alguma coisa, medicamento, alguma coisa para vender lá. Exatamente, você fica ali sujeito ao ICMS, que é pesado, como a gente já falou, assim. Então, assim, a gente tem o IBS e o IBS aglutinando o ISS e o ICMS. Eu, sinceramente, não acredito que a gente vai ficar numa alíquota tão próxima dos 5% do ISS. A gente vai ficar numa alíquota talvez mais próxima ou entre ali o ICMS e o ISS. Fica ali um negócio no meio ali, mais ou menos, entre os 17,5% e os 5%, que inclusive é a previsão, né, do governo federal. Do governo federal pro IBS, a previsão é de 13% no melhor cenário. Exatamente. Então, assim, não é muita coisa, mas se você parar para pensar que atualmente a alíquota máxima de vocês é 5%, a gente está falando de mais do que o dobro do que vocês têm atualmente. É bem pesado isso para vocês, assim. Não é tanta coisa, né, assim, é 13% só, e é 13% só do IBS. Que tem a CBS. Que incidem os dois. Exatamente, tem a CBS junto ali que vai incidir, que vai justamente elevar para 20% o negócio. Eu até fiz utilizei um estudo, né, com base para fazer isso aqui, que, assim, de uma empresa que está no lucro presumido, a tributação atualmente varia de acordo com o faturamento, que é, né, justamente de acordo com o faturamento do seu serviço. Isso, lucro presumido. No lucro presumido. Para serviço com veterinária, a presunção do lucro é de 32%, que vai ser a base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. E o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido não estão abarcados pela reforma tributária no momento. Então, assim, a gente está falando só do ICMS, só do ISS, da PIS, da COFINS e do IPI. São esses 5 tributos. A gente não está falando de CSLL, a gente não está falando do imposto de renda, que pesam muito, muito mesmo. Então, assim, na tributação, né, atualmente, ela varia de acordo com o tipo de serviço. Para serviços que exijam formação universitária, né, como advogado, veterinário, a presunção é de 32%, é bem pesada mesmo, e incide o IR e a CSLL sobre esses dois negócios. Nesse cenário, se você considerar a elevação tributária do IVA em 25%, né, o IVA é o IBS, o CBS e tudo mais. Assim. Junto. Isso, exatamente. O IVA é o Imposto de Valor Agregado. A gente fala, o pessoal está confundindo, assim, mas eu vou usar essa nomenclatura só para simplificar o negócio. A gente vai ter uma elevação de até 17,85% a mais, totalizando 32,68%. Então, ou seja, você vai ter 3 impostos ali juntos. Acaba que onera demais, cara.
É muito pesado. É muito pesado. E assim, isso é complicado. Para a área de prestação de serviço, isso acaba pesando. Exatamente. Muito. Seria mais inteligente se eles tivessem feito uma lista, copiar, se fosse o caso, copiar a lista anexa da Lei Complementar 116 e falar assim, todos esses que já estão previstos aqui vão ser tributados pela alíquota diferenciada. Por quê? Como eu estava falando, eles estabeleceram o regime de tributação diferenciada, né, o regime diferenciado, né, de recolhimentos, que é justamente os setores, e a gente tem três faixas dentro desse aqui. Uhum. Temos setores com tributação reduzida da alíquota, setores com isenção e setores com alíquota zero. Isenção e alíquota zero são coisas diferentes, tá? Por quê? A isenção significa que eu tenho, mas estou isento. Não, a isenção é o seguinte, não pode estabelecer, na verdade, isso seria a imunidade. A isenção justamente seria o que você está falando, a isenção é, eu tenho, mas eu estou isento. Você teria que pagar a princípio, mas o governo simplesmente fala, não precisa pagar, está tudo certo, bola para frente, não precisa pagar. Ocorre, por exemplo, com o imposto de renda, abaixo de determinados salários mínimos, né? Uhum. Você não tem que fazer a declaração do imposto de renda, você não tem que pagar o imposto de renda, né? Você não tem que pagar, mas fazer a declaração, mesmo que você seja isento, é sempre bom. Exatamente. Você faz ali mas assim, nesses casos, ainda assim, a pessoa auferiu renda, que seria o fato gerador do imposto de renda. Uhum. Ela ganhou renda, mas porque ela não atingiu aquele limite, então o Estado olha e fala, não precisa pagar, tá tudo certo, bola pra frente. Já a alíquota zero é você estabelecer por lei que aquilo ali vai ser, de fato, alíquota zero, né? vai ser zerado. O que acontece? Os setores com tributação reduzida em 60% da alíquota são saúde, educação, medicamentos, transporte público coletivo urbano e semi-urbano, produtos agropecuários, então o pessoal que está lidando com produtos agropecuários, bacana. Eu já vou voltar nisso, que isso tem uma questão bastante interessante, que são os alimentos e produtos de higiene básica da cesta básica e atividades artísticas culturais nacionais. Setores com isenção são serviços de transporte coletivo rodoviário, ferroviário, hidroviário, de caráter urbano, semi-urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual. Setores com alíquota zero são os dispositivos médicos de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos e produtos de cuidados básicos da saúde menstrual, produtos hortícolas, frutas e ovos, operações realizadas pelo produtor integrado, que é aquele produtor de pequeno porte, né, que o pessoal chama de agricultura familiar, exatamente. Uhum. Cara, mas aí... Aí faz com que, por exemplo, tá, beleza, sobrecarrega a minha sobre prestação de serviço. Uhum. Mas pelo que você falou, por exemplo, produtos médicos, é isso? Equipamentos, entra nessa zerada, é isso? Eu acredito que, sim, entra, mas eu não acredito que isso se aplique necessariamente. Não, é só porque aí, por exemplo, aumenta aqui a minha tributação, mas facilita para aquisição de alguns... Para aquisição de algumas coisas com que eu possa melhorar aqui. Isso. Obviamente, vai acabar encarecendo o meu serviço. Exatamente. Porque acaba pesando... Assim, eu não sei, eu não sou veterinário, né? Então eu não sei exatamente, mas assim, existe uma questão também, assim, de a forma atender ao negócio. Dentro da área tributária existe essa questão, porque a fazenda tem muito medo de que você utilize artifícios e maquiar aquela sua operação para poder adquirir determinadas coisas, se beneficiando de algumas coisas, de algumas benesses tributárias, né? Então, assim, eu não sei se de fato se estenderia essa isenção que tem isenção não, essa alíquota zero para o setor de equipamentos médicos para a VET. Mesmo que seja um equipamento de uso originariamente para uso humano, hospitalar, adquirido por um veterinário, porque eu não sei de fato. Porque, assim, existe uma questão também de essencialidade, né? E, infelizmente, o governo não entende como tão essencial o serviço veterinário quanto o serviço hospitalar, médico, humano, né? Então, eu não sei se, de fato, se estenderia esse negócio. E, assim, a gente tem que ver, justamente, dentro daquele negócio de ver como é que vai ser... Eu estava pensando aqui, como é a alíquota zero, às vezes, você adquirir aquele equipamento, fica mais tranquilo. Não, a gente tem...
Sim. Para você melhorar o pudesse seu estender... atendimento, mas que não vai fazer muita diferença, porque a carga tributária em cima do seu serviço aumenta. Isso, vai ser bem puxado mesmo. Assim, eu não sei se de fato eles vão estender para isso, não sei como é que vai ser exatamente isso. Porque, assim, isso tudo é meio que... Como é que eu posso dizer? Meio que teórico, até que a gente tenha a implantação definitiva. Exatamente, mas assim, é importante que as pessoas saibam disso no momento, porque até mesmo para que elas possam exigir do Congresso determinadas mudanças que são necessárias. E precisa realmente, a reforma tributária, na minha opinião, foi aprovada na Câmara de maneira muito apressada. Sim. Muito apressada. Tinha muita coisa para modificar. A gente tem grandes autores, né, do direito tributário que estão criticando demais a reforma tributária do jeito que ela foi. Foi muitas pressas para poder... Muitas pressas. Não querendo... Tentar justificar uma arrecadação assim, para que acompanhe o gasto. Exatamente. Não assim, querendo politizar a questão, assim, mas é evidente, assim, o governo precisa arrecadar, ele está correndo atrás disso. E também, né, existe toda essa questão do benefício que eles estão tentando vender, porque é mais simples, né, que os pobres vão pagar mesmo. Aqui em Brasília tem várias propagandas aqui, não sei se você observou, nos pontos de ônibus, dizendo reforma tributária, o simples vai continuar, reforma tributária, os pobres vão pagar menos, é bom para você, né, alguma coisa do gênero. Na verdade, quem se lasca é quem realmente paga. Exatamente. Assim, a gente tem algumas outras alterações também dentro da reforma tributária, como, por exemplo, a extensão da base da incidência do IPVA sobre barcos e aviões, né? Tudo bem que quem tem barco e tem avião tem provavelmente dinheiro para poder pagar um negócio desse. Até porque, na minha opinião, quem tem um avião não está muito preocupado com... Exatamente, mas assim, isso também inacessibiliza umas coisas que são muito inacessíveis e que muitas vezes, que pra gente aqui, né, no Distrito Federal, Brasil e tudo mais, a gente pensa de uma maneira muito diferente. Porque, por exemplo, para o brasiliense, na maior parte dos casos, o barco ele é apenas um meio recreativo. Sim, mas se você partir, por exemplo, para o norte, Pará, o barco é um meio de transporte, muitas vezes entre cidades. É essencial. E aí a gente vai tributar isso. Porque o imposto, eles estão colocando dessa maneira. Então, assim, se vai tributar aqui em Brasília, vai tributar lá. Mudar o nome. Que aí não é imposto sobre veículo automotor. Mas o barco é um veículo automotor. Ele tem um motor, ele se move, então ele é um veículo... Leva gente, então é um veículo automotor. Então, assim... O avião também. Pensando dessa forma. O avião da mesma maneira. Se você parar para pensar helicóptero, avião, né? Para você conseguir chegar em determinados locais, dentro desses locais justamente de baixa acessibilidade, às vezes também, ou é só de barco ou é só de avião. E a gente está falando... o imposto, a gente está olhando aí para o imposto que vai incidir, possivelmente venha a incidir sobre... tanto o jatinho de 60 milhões de reais, quanto aquele o Boeing de 200 milhões de reais ou o teco-teco que o cara tem para pulverizar uma lavoura, por exemplo. Exatamente. E é até interessante assim, você ter falado sobre a lavoura, que eu tinha falado justamente, um setor de tributação reduzida em 60% é, como eu disse, os produtos agropecuários. E por que eles estão isentando o produto agropecuário, mas não o serviço que lida com a agropecuária? Porque vocês colocaram aqui a previsão, é porque certamente eles previram que a agropecuária é, de fato, a locomotiva do Brasil. Teve aqui um colega meu, o Romero, que é do Ministério da Agricultura, e se não me falha a memória, o PIB nacional... mais da metade dele é movimentado pelo agronegócio. Sim, o agronegócio ele tem uma representatividade muito grande no Brasil. Então, assim, se a gente está reduzindo a tributação sobre os produtos agropecuários, por que a gente não está também tratando da mesma forma um serviço, né, que lida com isso? Pelo menos o serviço faria sentido, assim, pelo menos nesse primeiro momento aqui, já faria sentido ter colocar ali e falar assim, olha, o serviço, os produtos agropecuários também. Agora, assim, isso aí vai vir numa versão provavelmente 2.0 dessa reforma tributária. Porque isso, na verdade, é o que quando a gente vê o povo falando em arcabouço fiscal, na verdade é só a estrutura básica. O arcabouço fiscal é outra coisa. Sim, mas quando se fala assim, nesse caso da reforma, eles estão pensando numa estrutura básica. Exatamente. Porque o que acontece? Um alicerce daquilo que a gente pode construir, é isso? Exatamente. Porque como é que funciona?
esses tributos, né, eles têm a competência para legislar e administrar, cobrar e tudo mais dos estados, dos municípios, da União. E não dá para a União ficar legislando sobre sobre algo que é de competência dos estados e municípios. Então, assim, Então cada um vai ter que definir a sua... eles vão ter que definir, eles têm ali, como eu disse, assim, tem um espaço para manobrar dentro disso aí. Eles vão estabelecer uma alíquota geral e os estados vão poder estabelecer também aquela alíquota deles próprios. Então, assim, eles vão ter um espaço ali para manobrar nessa questão aí. Que, para mim, também derrota um dos propósitos da própria reforma tributária, porque a gente tem atualmente... a reforma tributária ela traz, inclusive, que não pode ser concedido benefício fiscal com relação ao IBS, mas, ao mesmo tempo, eles estabelecem esse jogo para os estados, para que eles estabeleçam suas próprias alíquotas. E o que eles queriam fazer com isso? Com a primeira determinação, de que não pode conceder benefício, eles queriam banir a chamada guerra fiscal, que é um estado falar para provavelmente, principalmente para grandes produtoras, fábricas de carro, de alguma coisa do gênero, chegar e falar, olha, eu tenho um benefício fiscal aí, então saia de onde você está e venha para o meu estado. Eu lembro que, cara, minha filha hoje está com 16, mas na época eu acho que ela devia ter 3, 4 anos. Ali próximo da região de Palmas, eles deram benefício para um conhecido meu irmão que montou uma indústria de ração. Tem vários desses, assim, tem um monte de fábrica de automóvel que a cidade dá o terreno. Foi antes da minha filha nascer, então deve ter uns 16, 17 anos atrás. Que a cidade dá ou estabelece alguma forma de direito sobre aquela região ali, para que a fábrica possa se estabelecer ali, isenta, faz alguma coisa do gênero para poder. Para que você possa fortalecer a economia de uma região e acabar enfraquecendo a de outra. Na verdade, o intuito deles não é de fato de enfraquecer a outra, mas aumentar a arrecadação de um estado. Exatamente, eles querem aumentar a própria. Ao custo disso, do que vai vir isso aí, eles não importa tanto. Eles só simplesmente estão querendo aumentar a arrecadação. E, infelizmente, o efeito disso é justamente reduzir a arrecadação de outro lugar e empobrecer aquele local. Você começa a migrar todas as indústrias para uma região. Exatamente. E aí, assim, eles estão querendo banir a guerra fiscal. Acaba sendo um efeito em cascata, né? Você traz para as indústrias para uma região, você gera desemprego na outra. Exatamente. Você gera uma queda na economia. Exatamente. É bem complicado. Bem complicado. Eles estão tentando banir isso. Só que, assim, eu estabeleci esse jogo, eu não acredito que vai acontecer isso. E mais, antes mesmo da reforma tributária e tudo mais, a gente tem o ICMS, que é de competência dos estados, que eles não podem conceder benefício fiscal sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária. Eles têm que se juntar a todos os estados, eles têm que votar a respeito daquele benefício fiscal, e se for aprovado, eles podem conceder. Ainda assim, o que o CONFAZ faz é simplesmente pode conceder. Se o Estado quiser conceder ou não, ele é uma coisa completamente interna ao Estado. E é justamente isso. Então, assim, Quer dizer, você não pode, mas... Não pode, só que os estados... Só que você que resolve se você pode ou não. Na verdade, assim, eles votam e falam assim, pode. Pode determinar pode conceder esse determinado benefício fiscal e tudo mais. Se o Estado quiser estabelecer, a partir dessa autorização, aí ele pode. Entendi. Seria inconstitucional ele estabelecer de outra forma. Mas os Estados muitas vezes fazem ainda assim. Eles não se importam muitas vezes com relação a isso. Eles simplesmente vão lá e estabelecem. Tem um zilhão de convênios, de casos desses, assim, que determinado Estado concedeu um benefício fiscal que era inconstitucional e aí vai para lá no STF, anos depois, para ser julgado. Mas quando chega lá também, aquele que pegou aquele benefício fiscal já está bem, já nem precisa preocupar com aquilo. Já está muito adiantado. Então, assim, acaba que... Eu não acho que vai acabar com isso, não, tá? Eu acho, assim, que, de fato, a reforma tributária, eu queria ter para vocês, né, alguma... notícias melhores com relação se aqui fosse um podcast com área industrial, né, a gente teria um papo bem diferente, mas infelizmente para o setor de serviços é bem pesado. Ou seja, a reforma vai onerar muito mais para o prestador de serviço, que acaba complicando para aquele pequeno prestador de serviço. Talvez, né, porque o pequeno prestador de serviço muito provavelmente vai estar tranquilo. Exato, exatamente, ele vai estar tranquilo, tudo mais, provavelmente, né. Mas, assim, de fato, pro pequeno, principalmente se você quer crescer,
a barreira, na minha opinião, vai ficar um pouco mais rígida para você conseguir ultrapassar, né? Porque isso é uma questão muito, muito forte dentro da área empresarial de maneira geral. Todo empresário quer crescer. Sim. Todo empresário quer crescer, todo empresário quer ter uma situação mais confortável, né? E a gente está vendo uma situação que isso vai acontecer para quem trabalha na área mais industrial, né? Ou que lide com produtos ou talvez até serviços que tenham uma grande cadeia, né, produtiva até conseguir de fato entregar aquele negócio. Mas para quem de fato desempenha serviços, o buraco vai ficar um pouco mais fundo. Mas aí você não pode começar a trazer uma maior informalidade? Porque aí você vai começar a ter aquele cara que, tinha uma empresa, eu presto um serviço X. Exatamente. Mas se eu não tiver empresa e prestar como autônomo, eu não vou precisar... Exatamente. Isso é sim uma probabilidade. Inclusive a gente tem dentro da economia, mas tem dentro do direito, o pessoal fala muito, é chamada curva de Laffer. Não sei se você já ouviu. Que ela é uma curva assim, né? Ela é um U invertido. E ela é uma função, né? Assim, de arrecadação sobre a sua... a carga tributária. Quanto mais elevada a carga tributária, mais você chega perto do fim da curva. Quanto menor também a carga tributária, menos o Estado vai arrecadar. Então faz sentido também que ela esteja mais ponto. Então o objetivo é tentar encontrar o ponto ótimo. E de fato, se você foge do ponto ótimo ali da tributação, a tendência é de que você aumente a informalidade do prestador de serviços, do empregado, de tudo isso. Assim, a chance de você ter... Porque, assim, para o prestador de serviços que presta serviço assim, sozinho é uma coisa. Mas para aquele que tem um funcionário, essa situação que a gente está escrevendo, ela vai ficar um pouco mais complicada. Sim. Porque você já tem todos os custos, você tem todas aquelas coisas e ainda por cima você ainda tem uma elevação da carga tributária. Então, o pessoal já reclama de contratar. Vai complicar também um pouco, porque assim, tem muita gente contratando veterinários como pessoa jurídica. Sim. Isso pode acontecer também. E aí o cara monta a empresa para poder prestar o serviço, mas com uma tributação muito alta pode ser que... Pode sim. Ele volte a ser só o empregado. Pode, mas assim... Em vez do prestador de serviço PJ. Pode ser, mas assim, nesse caso ele provavelmente iria ficar dentro do Simples ainda assim, e aí consegue ser contratado. Mas assim, realmente é muito ruim. Agora assim, se você contrata como PJ, talvez essa reforma até acelere esse processo, na verdade, das pessoas montarem empresas, porque como você pode creditar, você pode utilizar aquele serviço como hipótese de creditamento dos seus tributos, que ajuda a reduzir um pouquinho ali da lapada que o governo vai vir para cima. Vai ser uma porrada, bicho. Vai ser pesado. A gente está falando de passar... Hoje em dia, a alíquota média vai chegar aí o quê? Do que, exatamente? Atualmente, se você pegar os impostos que incidem hoje. Olha, como tu falando, depende muito do tipo de serviço, né? E também do faturamento, né? Se o seu faturamento for muito alto, ele aumenta também, ele diminui, ele tem... Mas com a reforma isso vai aumentar ainda mais. Sim. Pelo que a gente estava comentando, por exemplo, você sai do máximo de 5 para chegar aí a 13. Exatamente. Porque o ISS, por exemplo, ele não tem tanta variação com relação ao tipo de atividade. Mas o que eu estava falando assim, que varia bastante, e isso pode pesar bastante, é justamente o regime que você está. Porque se seu faturamento, mesmo que você esteja dentro do lucro real, você está dentro de uma empresa de 4 milhões e 900 e uma empresa de 73 milhões, de 78 milhões ali, né, que são as duas pontas do regime do lucro presumido, a tributação dessas duas empresas vai ser bastante diferente, ainda que elas estejam dentro do mesmo setor. Assim, o peso dentro delas vai ser diferente. Cara, o que lasca é que o cara busca produzir. Ele está ganhando mais, então ele vai pagar mais ainda. Não, é proporcional, né? A alíquota acaba sendo a mesma, mas o seu ganho geral acaba sendo... Então isso aí é bem complicado. Trabalha que nem um condenado para pagar ainda mais. Exatamente. Então, assim, eu acredito assim, que realmente o setor de serviços vai ser bastante prejudicado pela essa reforma tributária se ela for aprovada da forma que está.
né, a gente precisa contar com o Senado no momento para que eles modifiquem essas deformidades na nossa reforma tributária. Porque, assim, não é esperado que a reforma tributária seja perfeita. Vai ter problema, isso aí é normal acontecer. Né? Inclusive, o problema do regime de transição que faz coexistir os dois sistemas... Esse regime de transição, a gente comentou, ele leva quanto tempo? 8 anos. 8 anos. 8 anos, dependendo do tributo. Tem alguns tributos que vão ser extintos já. Dá para trabalhar bem isso nesse período? Dá, mas assim, vai ter que lidar com complexidade e tudo mais. Mas assim, para quem, por exemplo, trabalha com o que tem muito benefício de ICMS, né, que eles vão ser extintos lá em 2033, e inclusive a reforma tributária estabelece também que os benefícios fiscais não vão poder mais existir, não pode conceder, eles vão tem data para acabar. A gente está olhando para um cenário em que, de fato, isso pode encarecer bastante, sim, e pode trazer consigo... Vai acabar pesando muito o valor final para o prestador de serviço. Exatamente. Obviamente, a gente está falando, quem está no Simples fica tranquilo. Isso. Né? Mas quem não está, isso vai pesar bastante no valor final que vai ser cobrado. Exatamente. É puxado para Porque você acaba tendo que agregar isso. Puxado. Não tem como você aumentar a alíquota sem você aumentar seu preço final. Era melhor assim que eles tivessem... E isso, inclusive, é uma das coisas que está sendo relatada também por muita gente, né, com relação a essa reforma tributária, é que isso pode causar um sucateamento da economia. Né, que as pessoas ou fazem de maneira muito informal, ou simplesmente param de fazer. Isso é muito prejudicial. A CNC estima, assim, para vocês terem ideia aqui, eu coloquei o dado aqui, o dado da CNC estima-se que as empresas do Simples Nacionais poderão... as empresas do Simples Nacional ainda vão receber um aumento, elas vão perceber um aumento. Uhum. E o aumento é de 261%. Já no melhor... E aí é que eu falei, né? Os melhores casos, né? Tem aquele dos 20% a 22%, e no pior dos casos de 25% a 27%. Isso depende do quanto de exceções nós vamos ter. Eu acredito, assim, que a reforma tributária, ela precisa sofrer uma modificação, principalmente no rol, com relação ao serviço. Porque não dá para você pegar... Ainda, é 8 anos de diferença, sim, mas... 8 anos de diferença, você não vai alterar necessariamente o comportamento daquele setor, principalmente com relação aos custos, porque uma coisa é você vender produto, você vende aquele negócio assim, como se fosse uma máquina, você consegue fazer aquele negócio girar de maneira muito rápida. Serviços não é assim. E serviço no Brasil, se eu não me engano, é 75% do PIB. Essa é a representatividade do setor de serviços dentro do Brasil. Então, assim, a gente vai onerar 75% do Brasil, é isso mesmo que a gente vai fazer? Cara, a minha preocupação nesse sentido é exatamente como eu comentei, a gente acaba gerando uma informalidade muito grande e aí, consequentemente, você vai ter a queda da arrecadação. Exatamente. Eu acho que aquele informal, a gente está falando assim, da galera que trabalha direitinho. Eu emito nota e eu pago o tributo. Quando você parte para a informalidade, eu trabalho, eu recebo e um abraço para o Estado. Ou a gente pode criar uma pejotização ainda mais acelerada, que, como eu estava dizendo, você pega ali o contratante, ele vai poder acreditar como serviço, mas a pessoa que está sendo contratada talvez seja um pouco mais desinteressante essa questão, porque ela não vai poder fazer nada com aquele negócio. Claro que o cara vai preferir contratar um PJ, porque aí o cara vai estar pagando questão do serviço e ele vai estar apenas contratando o serviço. E ele pode acreditar. E assim, então eu acredito assim, de fato, que essa reforma tributária, o Brasil precisa de uma reforma tributária, mas não dessa. Essa reforma tributária tá realmente muito... Mas muito provavelmente, como a gente comentou no começo, ela foi feita muito às pressas. Foi feito muito às pressas. Ela foi aprovada muito às pressas porque o governo precisa também, um dos grandes... das grandes vitórias que o governo atual tá buscando é justamente esse negócio. Eu não estou querendo politizar a questão a partir da AOB, mas assim, qualquer governo iria querer. Aumentar a arrecadação. Qualquer governo iria querer, porque se você olhar assim, por exemplo, todos os governos quiseram fazer alguma coisa disso. O governo, né, o executivo federal anterior, inclusive, o governo anterior, ele chegou a aprovar, a propor, né, na verdade,
uma lei de uma micro-reforma tributária que simplificava a tributação, né? Mas ela não mexia muito da mesma forma que essa atualmente está fazendo. E o problema é justamente isso, porque eles estão muito focados em indústria e eles estão esquecendo o setor de serviço. O setor de serviço precisa ser diferenciado, porque Para você produzir se você não tem quem preste o serviço final. Exatamente. Não, e assim, até mesmo o comércio utiliza serviço. Sim. Sabe? Então, assim, como é que você vai... Porque você pode ter ali, inclusive, apesar do regime e tudo mais, você pode ter diferentes fatos geradores que te façam, hoje, né, ser tributados em certas partes pelo ISS, em determinadas partes pelo ICMS. Como eu estava falando, você tem ali uma clínica que tem produtos para colocar para vender e tudo mais. Quando você vender, você vai pagar o ICMS. Quando você atender, você vai pagar o ISS. Então, você tem ali dois tributos que incidem de maneira diferente. Quando você coloca os dois, simplifica, mas ao mesmo tempo, do jeito que está sendo feito... Simplifica, mas aumenta. Exatamente, aumenta demais o custo. Era melhor eles terem colocado uma diferenciação com relação ao... Assim, o fato gerador pode até ser o mesmo. Mas se for serviço, a alíquota vai ser tanto. Se for comércio de produtos... A alíquota é tanto. A alíquota é tanto. O problema é que eles aí surgiria um outro problema, como a gente estava falando aqui. A regra é, se você está previsto pela Lei Complementar 116 de 2003, lá... O seu imposto é O seu imposto é o ISS. O que eles iriam fazer com serviços que estão tributados pelo ICMS hoje, mas que não estão previstos pela lista anexa? Eles iriam incluir ou deixar do lado de fora, sob pena de tornar uma desigualdade entre serviços? Criar uma É bem denso, bem a gente está vendo aí muita coisa para frente, assim, tem muita coisa para ser resolvida ainda, assim, realmente... Pode dizer que é um futuro meio sombrio do jeito que está. Assim, eu acredito que de fato, assim, é porque também, como a reforma tributária, ela meio que passou daquele negócio assim, só do imaginário popular, né, assim, estão discutindo uma reforma tributária, passou na Câmara, assim, de uma vez... Porque eu acho que realmente, sim, precisa muita avaliação. Exatamente. Disso. A gente essa mudança de status de só foi proposto, ainda não... Até, de fato, passou na Câmara. Passou na Câmara. Essa transição ocorreu muito rápido com a PEC 45. Muito rápido. Tanto é que a PEC 110, ela está lá, sentadinha, lá, aguardando alguém olhar para ela e tudo mais. Cara, isso ainda vai dar muito pano pra manga. Dá demais. E assim, a gente tá... eu acho que vai ser modificado, tá? Assim, eu acredito que, inclusive, porque agora as pessoas estão começando a olhar mais para isso, né? As pessoas certamente vão começar a tentar pedir, né, justamente, principalmente os órgãos, né, que representam classes, né, de determinados serviços, certamente vão começar a fazer lobby para conseguir ser incluídos justamente nesse rol de tributação reduzida, ou de alíquota zero, ou de isenção, alguma coisa assim do gênero. Porque assim, você parar para pensar, tem caminho, porque olha só, o setor com tributação reduzida em 60% tem saúde, mas ao mesmo tempo, se você não medica lá um animal, se você não principalmente leishmaniose, né, que é tão importante, se você não presta serviços para prevenção, essas coisas todas, você pode causar muito problema em gente. Sim. Você pega ali, por exemplo, o gato, né, que tem aquela questão da... Qual é o problema mesmo do gato? Que não pode chegar perto de grávida e tudo mais? Toxoplasmose, né? Se você não tratar os animais, até mesmo de rua e tudo mais, você expõe a população humana a problemas. Sim. Então, assim, daria para colocar... Mas aí a gente entra numa questão meio complexa. Porque houve a pandemia, então inclui-se veterinário como área de saúde. Mas aí quando você fala numa situação dessa, você já exclui o veterinário como área de saúde. Exatamente. Ou seja, quando precisa a gente é saúde, quando não precisa a gente não é. Mas eu acho que, inclusive, também isso aí, na verdade, provavelmente foi muito lobby da própria categoria, talvez. Sim. Né? Porque
muitos setores estavam ávidos para poderem voltar a trabalhar, né? E aí, justamente, para poderem voltar a trabalhar, poder voltar para o presencial e tudo mais, poder, né? Ainda mais serviços que não conseguem, né, ser desempenhados à distância, né? Como é o caso da veterinária. Na maior parte dos casos, você precisa estar ali. Sim. Não estou excluindo a importância da medicina veterinária teleconsulta. E aí a gente fala assim, a gente não fala só, por exemplo, que precisavam voltar, não só veterinária, como pessoal de evento. Exatamente. Eles estavam... buffet, festas, esse negócio também é uma área que não tem como você fazer online. Assim, tem inclusive para essa parte, inclusive, a reforma tributária está prevendo algumas reduções, né? Como a gente estava falando assim eu não lembro mais exatamente em qual classe ele se classifica, ele entra, mas o pessoal que está, por exemplo, no ProUni, né, as atividades desempenhadas no ProUni, isso é para a CBS, tá? Para o ProUni, para a parte do PERSE, né, que é justamente o Programa Especial de Recuperação do Setor de Eventos, né, o PERSE também, eles têm uma tributação também, eles vão ter uma tributação diferenciada com relação pelo menos à CBS. A questão é a seguinte, isso é tudo programa. Isso é tudo programa. Como a gente falou, né, isso está sendo montada a estrutura para que isso seja adaptado ao longo desses 8 anos. Na verdade, assim, a PEC, ela vai estabelecer as bases. Eles vão legislar após para, de fato, fincar o negócio. E aí, assim, a única coisa que vai ser adaptada, de fato, vai ser talvez a lei complementar que vai vir depois, né? Que é justamente a que, de fato, vai prever as alíquotas. A PEC, mas ela provavelmente vai estar ali entre aquela margem que a gente estava comentando. Isso. A PEC ela está vindo ali, né? Como a gente estava dizendo, assim, a União não pode se meter no meio do âmbito de legislação dos estados, dos municípios, né? Então, assim, ela está... A única coisa que cabe a ela fazer é: vou modificar a Constituição para que o nosso sistema tributário seja modificado e vocês vão ter que legislar novamente com relação a isso aqui, para que... Aí cada estado vai definir como vai funcionar dentro do estado. Exatamente. A reforma tributária, que essa PEC 45, embora ela de fato onéria, tem muitos problemas e tudo mais, ela tem coisas que são interessantes, né? Ela, como a gente já disse, reduz a complexidade tributária atual, ela facilita o entendimento acerca da incidência, né? Porque basicamente tudo agora vai estar no mesmo imposto, né? Acerca da incidência, aplicação e destinação da tributação, né? Para o setor de serviços é possível acreditar os insumos utilizados, né? Desde que observadas as questões que a gente já debateu, né? A tributação, ela passa a ser mais uniforme no cenário nacional, de forma que a regulação da tributação não se torna um fator adicional na percepção de oportunidades para o empreendedorismo. Por quê? Como a gente disse, justamente nessa questão de benefício fiscal e tudo mais, o empreendedor, muitas vezes, ele fica ali, é bom montar o negócio aqui, é bom, não? E aí, ele, além de ter que lidar com as complexidades do próprio mercado local, ele ainda tem que lidar com a complexidade da regulação tributária local também. E aí, isso aumenta a complexidade da atividade, né? Então, assim, por esse lado é bom. E é como a gente falou também já do benefício dela, que é justamente ela modifica o local de destino e da arrecadação, né, para os estados de destino, né, e não necessariamente de origem. Então, assim, né, resumidamente, sim, a reforma em si, ela foi bem estruturada. Ela foi bem estruturada. Só o que eles precisam ver é a paulada que eles vão dar em quem vai pagar. E é o que eu estou falando, assim, eu acredito que o governo esteja utilizando essa oportunidade como uma forma de aumentar a arrecadação, né? Porque, assim, vai ser bom para eles, porque o IBS, por exemplo, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é de competência agora, vai ser de competência dos estados e dos municípios, né, vai ser um negócio ali meio misturado, eles vão conseguir arrecadar mais, porque o ISS é só dos municípios, atualmente, mas é pequenininho, no máximo 5%. Já o ICMS é bem mais alto, mas os estados não conseguem arrecadar o ISS. Então, nesse jogo aí, nessa dança das cadeiras... Os estados começam a ter uma arrecadação um pouco melhor. Eles arrecadam um pouco mais, mas ao mesmo... E os municípios também arrecadam um pouco mais. Então, eles estão de olho nisso também. Acaba que, assim, a intenção é tentar melhorar a arrecadação, não só do geral, como também dos locais. Exatamente.
Só que a paulada vai ser... Assim, eu acredito que vai ser muito... Vai sofrer algumas... A reforma vai sofrer algumas modificações muito importantes ainda nos próximos capítulos, sabe? É porque, assim, ela foi aprovada no Senado, chegou no Senado, ela tá meio que parada lá no momento, assim, tá meio que... porque o Senado tem se discutido muito. Exatamente. O que vai, o que não vai, o que dá pra mexer, o que não dá. Exato, mas por que eles estão discutindo isso muito? Porque o Congresso ele é dividido em Câmara dos Deputados e o Senado. Os deputados representam, né, teoricamente, a população. O Senado representa os estados e os municípios. Entendeu? Os estados, municípios, a União, talvez, de certa forma, né? Eles trabalham dessa maneira. Então é por isso que está rolando essa brigaiada toda. Porque os estados não querem perder arrecadação, os municípios também não querem perder arrecadação, eles estão com medo, embora o prognóstico seja interessante para eles, mas eles não querem perder, eles estão com medo de perder arrecadação. Então, eles estão ali de olho nessa questão para justamente evitar que escorra pelos dedos deles. Então, é justamente isso que está sendo debatido no momento. Eu espero que o povo consiga chegar num acordo aí, que não... Assim, os estados, né, que estão debatendo muito, como a gente tinha falado, justamente são os estados mais poderosos. Porque, até corrigindo-se, o Senado, ele na verdade representa os estados. Naturalmente, claro que os representantes dos estados eles vão ser, de certa forma, movimentados mais ou menos pelos municípios, né, os representantes dos municípios. Mas, assim, eles estão discutindo justamente porque os estados mais poderosos não querem perder a arrecadação. Os estados mais pobres querem, pelo amor de Deus, a arrecadação. Eles querem, pelo amor de Deus, a arrecadação. Então, essa é a grande discussão que a gente está tendo aí. Mas, assim, nada impede também que entidades de classe venham a pleitear alguma coisa assim, né? E eu acho que, assim, de fato, o que o governo federal está fazendo com essa questão dessas alíquotas, assim, ficou muito um pesado, verdadeiro terrorismo, muito sabe? Muito pesado, cara. Mas é assim... Mas vamos ver o que vai passar debaixo dessa ponte ainda, porque tem muita coisa para passar. Bom, acho que a gente conseguiu dar um apanhado bom. O pessoal da produção preparou um negocinho básico. A gente adora essas vinhetas que o povo resolveu fazer, velho. São só algumas perguntinhas rápidas, tá? Vamos lá. Você prefere cão ou gato? Olha, como eu tenho cachorro, né? Você já sabe, você cuida da nossa filha de 4 patas, a Amora. Certamente eu prefiro cachorro, mas é claro que eu também gosto de gato. Vocês têm a Amora, né? Temos a Amora. Já teve algum outro além da Amora? Olha, a gente teve durante um período breve, né? Como a gente estava até falando uma vez para você, a Sarah, que é uma American Staffordshire. E, assim, a gente ganhou a Sarah. A gente chegou na nossa vida assim, meio que de maneira inesperada. A pessoa falou, toma. A gente falou, não tem nem como. Não, mas fica cuidando aí. Aí a gente acabou se apegando. A gente não conseguiria deixar a bichinha. Mas, assim, a gente mora num apartamento que não é, né, tão grande quanto um cachorro desse. Mora num apartamento, né? Que cachorro desse precisaria de um quintal. Né? E aí a gente falou com a nossa sogra, né, que cuidaria dela com muito carinho, e a gente levou a Sarah para nossa sogra para ela cuidar da nossa cachorrinha. Então hoje em dia ela é a filha da nossa sogra. Ela nem aceita mais que a gente chame de nossa filha. E algum personagem fictício de animal, filme, série ou desenho que você gosta? Gente, olha, eu gosto, tem alguns, né? Eu gosto muito do Cosmo, né, do Guardiões da Galáxia, que apareceu inclusive agora, né, eu já gostava antes inclusive de aparecer, sempre achei muito legal. Mas olha, assim, tem tanto bicho que eu gosto. Tem o Rin-Tin, tem o Tintin ou o Rin-Tin-Tin? Tem o Rin-Tin, um pastor alemão antigo. Não, acho que não é o... E tem o Tintin. É o Tintin. O Tintin que tem um... É um West, né? Eu gosto muito, eu acho muito legal. Tem vários desses, assim. Se não fosse advogado, você ia ser o quê? Eu acho que eu ia ser engenheiro. Tu gosta de conta. Eu gosto de conta, eu gosto desses negócios assim, eu gosto de umas coisas assim,
que quase ninguém gosta, sabe? Tanto é que tributário... Você pensa assim, advogado, o pessoal pensa, é advogado. O pessoal pensa na cabeça, assim, que a imagem do advogado é advogado de júri, que é advogado criminalista. Sim, advogado tributarista sim. não tem muito a ver, não tem quase nada a ver com isso. A gente, por exemplo, para começar a história, a gente nunca vai ter aquelas sustentações orais na frente de jurado. Nunca vai ter. Porque, pelo menos se a gente estiver atuando na área tributária. Uhum. Mas, e eu gosto dessas coisas, assim, que são diferentes, assim, eu gosto de tributário, assim, eu gosto de economia. Minha monografia foi em direito econômico e tributário ao mesmo tempo, eu consegui juntar os dois negócios, assim, um negócio bem... Doideira. Eu falei sobre teoria econômica na minha monografia, então, assim, eu gosto de uns negócios, assim, bem densos mesmo. Seu tempo livre, você faz o quê? Olha, se eu te contar, assim, você vai ficar impressionado. Eu gosto de carro, né, eu gosto de kart, às vezes eu corro de kart, né. Às vezes eu vou pro sítio dos meus pais lá, que a Amora adora meus pais, e a Amora também adora o sítio, então a gente leva ela pra lá, ela corre, fica lá, ela dorme uns 2 dias, depois que ela volta, ela É bom demais. fica dá um acabada. Sei porque os meus também, quando vão pra roça, bicho, Não, é bom demais. é pelo menos um dia e meio sem quase se mexer. E ver a alegria da bichinha é bom demais. Aí a gente... Ou... eu também gosto de cantar. Eu gosto de cantar. Eu sou meio idoso também nisso. Eu gosto de jazz, eu canto jazz. Jazz é legal. E também... Uma coisa assim também que eu gosto muito de fazer é estudar história. Assim, eu estudo história assim, no meu tempo livre também, assim, como se fosse ler gibi. Cara, legal. Que animal você seria? Eu acho que eu gostaria de ser um cachorro, gente. Porque cachorro é um bicho que é quase universalmente amado, sabe? Não tem muito, assim... Muita preocupação. Ou um cachorro, um gato, sabe? Porque... Sabe, que bicho é mais amado do que isso, sabe? Que bicho é mais amado? Claro que tem gente que gosta de cacatua, gosta de uns bichos hamsters, uns negócios assim, mas, poxa, cachorro é muito mais comum o pessoal gostar. Se você pudesse dar uma dica para quem quiser empreender, pode ser um ramo pet ou seja qual for a área. Se eu tivesse uma dica para quem vai empreender nisso, é assim, risco deixa de ser risco. O risco é calculado, ele deixa de ser... Perdão. Relaxa. Não precisa ver como cortar isso depois, não sei se tem como, mas assim, o risco, desde que ele seja calculado, desde que ele seja bem informado, ele é muito mais fácil de você tomar do que você simplesmente entrar e tentar descobrir como pilotar o avião enquanto você voa o avião. É muito mais difícil fazer isso. Então, assim, busque pessoas da sua área, busque profissionais que atuam em conexão à sua área, né? É muito importante você começar a sua atividade de maneira minimamente organizado. Não estou dizendo assim, para eu começar a trabalhar, eu preciso de toda essa estrutura para conseguir. Não, mas comece de maneira organizada, porque é muito mais fácil você começar pelo menos meio certo do que você lá na frente ter que organizar tudo. Então, assim, é isso que a gente também orienta as pessoas. Queria agradecer. Acho que a gente conseguiu Obrigado. dar um apanhado legal dessa questão de como vai afetar. E, obviamente, é uma especulação, porque como a gente comentou, a gente vai ter aí Sim. um longo caminho a ser trilhado até que isso se defina, né? A gente tem um longo caminho, ainda bem que a gente tem um longo caminho, porque justamente essas falhas podem ainda ser corrigidas, né? Tem ainda chance da gente fazer alguma coisa. O problema é se provar, se tivesse aprovado, aí realmente Aí era só lascou chorar. de vez. Aí era só chorar. Né? Obrigadão mesmo. Muito obrigado de verdade. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do pessoal do Ilha Brasil, né? Vídeo, internet, marketing, gestão de tráfego, a galera aqui trabalha bem, faz legal. E dizer que é isso. E até semana que vem.